Bom, pessoal, chegamos ao quarto capítulo da nossa aula aqui, então. A gente já viu, a gente entendeu o que é estratégia, a gente entendeu a importância, a gente conheceu o que é um problema, e agora a gente vai entender um pouco mais o que é uma meta e como defini-la, né, Kátia? Isso aí, pessoal. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre a definição de metas. E no vídeo anterior, né, como o Marcelo trouxe, a gente falou um pouquinho sobre a definição de problemas. A gente viu que existem problemas bons e problemas ruins. Mas a minha pergunta para vocês agora é como que eu sei se os meus problemas estão sob controle, né? Então, como que eu sei se o meu problema tá no caminho de ser resolvido ou não, está muito longe disso? Bom, primeira coisa aqui é a gente entender que se você não mede, então você não está gerenciando. Então, se eu não estou medindo, se eu não tenho um indicador, eu não tenho como saber qual é o meu desempenho frente ao meu problema. Por isso que a gente tem a meta. Então, a meta aqui, ela vai ser a definição de um objetivo a ser alcançado, determinando um valor e um prazo para se chegar nesse objetivo. Então, aqui a gente tem um exemplo. Uma EJ específica que atinge 200 mil de faturamento a partir de 30 projetos. E, além disso, ela também deseja 3 ações compartilhadas durante o ano. Então, observem, nós temos um valor, nós temos 3 objetivos e nós temos um prazo, 12 meses. Então, sempre é importante, na hora de definir a meta, observar esses 3 pontos para que ela fique clara. E agora que a gente já entendeu a definição da meta, de onde elas vêm, né? De onde que a gente busca as metas? Lá no início dos nossos vídeos, da nossa trilha de gestão, vocês viram esse slide. E aqui a gente retorna ele justamente para frisar que as metas, elas vão vir da estratégia. E a nossa estratégia, ela precisa atender às necessidades de mercado, ou seja, as nossas metas, elas precisam estar lado a lado com as necessidades do nosso cliente. Então, a partir da estratégia que a gente vai adotar para conseguir suprir essas necessidades do mercado, é que a gente vai definir as metas para o alcance dessa estratégia. E outro ponto importante aqui é a gente fazer o desdobramento dessas metas. Então, normalmente, quando a gente pensa em um planejamento estratégico, a gente pensa nele para 3, 4, 5 anos, dependendo da organização, como a gente falou lá no início também. E aqui a gente precisa fazer esse desdobramento anual da meta. Então, a gente vai identificar as metas de forma anual, ano a ano, e identificar os projetos e as ações que tenham efeito no próximo ano. Aqui a gente pode falar, então, um pouquinho sobre esse processo de desdobramento na prática. Então, por exemplo, eu quero aumentar a margem EBITDA, né, para 12% até dezembro de determinado ano. Para isso, eu sei que eu preciso crescer a receita em 20% até dezembro. Essa meta de aumentar a margem EBITDA, ela é do presidente. Mas o presidente sozinho não vai conseguir chegar nesse valor. Então, ele precisa desdobrar isso para o seu diretor. Então, o diretor ele vai ter essa meta de crescer a receita bruta em 20%. Da mesma forma, o diretor e o presidente sozinhos também não fazem essa meta ser concretizada. Por isso, eles precisam desdobrar para os gerentes. Então, aumentar a base de clientes ativos de um número X para um número Y até dezembro para garantir esse alcance de 12% na margem. Da mesma forma, os gerentes, só esse grupo, eles não conseguem garantir o alcance dessa meta, porque não são eles que estão no dia a dia da organização, não são eles que estão no operacional. Então, aqui é muito importante a gente garantir que esse desdobramento de metas, ele venha até o nível operacional, até o membro da empresa júnior. Então, por isso aqui a gente vai falar sobre aumentar o volume de visitas a clientes de X para 3X no mês. Então, eu quero triplicar o meu volume de visitas todo mês para que eu consiga, lá no final do ano, então sim, atingir esse aumento de margem. Mas como que a gente pode estabelecer essas metas assertivas através das análises de lacunas? Então, agora a gente já entendeu, né? Já entendemos que precisamos desdobrar as metas até o nível operacional.
Mas como que eu faço esse desdobramento assertivo? Porque eu posso estabelecer metas de qualquer forma. Mas qualquer forma não me garante uma meta assertiva. Então, qual que é a forma mais correta que vai me garantir um melhor alcance de resultados? E aqui a gente começa num primeiro passo com a identificação do benchmark interno e externo. O benchmark, ele é o melhor valor. Então, aqui a gente vai estar buscando o melhor valor de desempenho. Quando a gente está falando de benchmark interno, a gente vai falar de desempenho histórico. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa despesa com limpeza, como está aqui, né? Então, eu vou olhar ano a ano qual foi o meu desempenho dentro dessa conta. Ou eu posso olhar esse mesmo indicador, essa mesma questão de despesa com limpeza de unidade. Então, aqui a gente pode pensar o comparativo, por exemplo, do faturamento de uma EJ ano a ano, ou a gente pode pensar nesse mesmo faturamento de EJ com outras EJs do mesmo segmento a nível Rio Grande do Sul ou a nível Brasil, só para tangibilizar também esse exemplo para vocês. Então, o benchmark, quando a gente opta pelo benchmark externo, a gente vai estar estimulando uma meta desafiadora, evitando a acomodação. Enquanto que o nosso benchmark interno, ele vai permitir a melhoria em relação ao seu próprio resultado. Então, aqui, outro ponto que é importante a gente comentar é que se eu já sou o meu melhor valor, eu só preciso me manter. Agora, se eu não sou o meu melhor valor, eu preciso buscar ações e fazer análises de melhoria. E como que a gente calcula, então, a lacuna, né? Então, a gente identificou o nosso melhor valor. A gente já sabe qual é o nosso benchmark. A nossa lacuna é justamente a diferença que a gente tem em relação ao nosso melhor valor. Então, pegando o exemplo da análise de despesas que a gente viu no slide anterior. A unidade C e a unidade D. Então, aqui nós estamos pegando um exemplo de benchmark externo. A unidade C, ela gasta R$ 430 com despesa de limpeza por metro quadrado, enquanto a nossa unidade D gasta 130. Então, a nossa lacuna é justamente essa diferença. Então, eu tenho uma diferença de R$ 300 por metro quadrado. Isso significa, né, considerando a área, né, é de 1,5 milhões de reais aqui, do que a gente está falando. Então, aqui a gente pode pensar, né, na questão ali do exemplo de faturamento, se eu tenho um faturamento de 10 mil e uma outra J, do mesmo segmento, do mesmo ramo que o meu, fatura 20, bom, então significa que eu posso fazer 20, porque alguém já fez 20, não é impossível de fazer, que a minha lacuna é de 10 mil. Então, eu preciso buscar ações de melhoria para conseguir capturar esses 10 mil. Mas então, né, agora que a gente já aprendeu que a lacuna, será que a gente captura 100% da lacuna? Será que capturar 100% da lacuna é uma boa? Nem sempre, tá? Normalmente, o que a gente precisa analisar aqui é como que é o nosso processo, como que é o nosso time, qual é a maturidade da minha empresa júnior. Normalmente, a gente precisa fazer essa análise antes de estar determinando o percentual de lacuna que vai ser capturado. Então, aqui é onde a gente tem margem para negociar. Eu posso capturar 20%, eu posso capturar 30%, eu posso capturar 50%. Ou não, eu quero ser mais desafiador ainda. Eu acho que eu consigo capturar um valor maior que isso. Mas é importante a gente sempre lembrar, né, de que a gente precisa pensar em um espaço de 12 meses. Então, normalmente, a gente está falando de um ano aqui. E a gente precisa, então, ter uma lacuna capturar uma lacuna que nos garanta também o alcance da meta. A gente não pode pensar em extrapolar na lacuna aqui e aí chegar lá e não conseguir atingir ela. Então, a gente precisa pensar em todos esses outros fatores, como eu falei antes, de processo, de time, de maturidade, para entender qual que é o nosso percentual ideal de captura. Então, basicamente, com o nosso percentual de captura definido, é que a gente vai definir a nossa meta. Então, seguindo no nosso exemplo de análise de despesas, aqui a gente tem a meta, né, de reduzir de R$ 430 por metro quadrado, a gente vai reduzir para 310 as despesas com limpeza até dezembro do ano X, de um ano específico. Ou seja, nós estamos nos propondo
a reduzir as despesas com limpeza em 28%. Ou seja, aqui a gente pode pensar, voltando no exemplo de faturamento, eu não preciso capturar 10 mil da minha lacuna. Eu posso capturar 5 no primeiro ano, ou eu posso capturar 3 mil. É o quanto que a minha Jota consegue, tem capacidade para atingir, de forma que seja desafiadora, mas também não seja impossível. E uma vez que todos têm as suas metas, né? Qual que é o próximo passo no processo? Então, definimos as metas, desdobramos as metas até o nível operacional, fizemos todo o cálculo. A gente precisa planejar o alcance dessa meta. Para isso, a gente faz a implementação do método PDCA, que a gente vai ver mais para frente, e constrói um plano de ação. E esse ciclo todo é justamente o que a gente vai falar no nosso próximo vídeo. Então, espero vocês lá.